Shalom, shalom. Boker Tov, o Erev Tov, o Laila Tov, dependendo do horário que você vai estar assistindo aí, tá? Mas a gente vai ler João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Essa é a porção, a última parte da porção da Brit Hadashah, né? Dessa paraxá da primeira semana. E a gente, né? O que está escrito na Torá, está escrito nos profetas e está escrito no Novo Testamento, né? Na Brit Hadashah, na renovação da aliança. E você vai começar a entender isso, tá? E aqui vai falar sobre a criação, sobre as águas, e que a maldade do homem se multiplicou, e que veio aquele para purificar com quê? Com águas. Mas também virá aquele que purificará com fogo com o Espírito Santo. Baruch Hashem Yahuwah. Vamos ler. Bereshit era Milta, e a Torá viva. Quem que é a Torá viva? É o Mashiach. Por quê? Porque ele não violou nenhum mandamento da Torá. Se você não violasse nenhum mandamento da Torá, você seria chamado de Torá viva também, tá? Até Moisés, que escreveu a Torá, violou os mandamentos. Tá entendendo? Até Moshe. A gente fala que a gente segue a Torá, mas a gente tenta. Né? Não é que a gente consegue seguir o tempo todo, a gente tenta seguir o tempo todo, mas não é que consegue. Tá? Mas pelo menos tenta. Não. E a Torá viva estava com Yahweh, e a Torá viva era Yahweh. Quer dizer, o Mashiach é Yahweh. Ele veio do Pai, ele saiu de dentro do Pai. E é isso que vai falar aqui. Ele mesmo estava no princípio com Yahweh, e todas as coisas foram feitas por ele. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etz haaretz. Bereshit bara. No princípio, o Filho, Elohim está no plural, bara, et. Et é o Aleph Taf, é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Desde o princípio, o Mashiach estava lá criando todas as coisas. Com quem? Com o próprio Criador. Ele é a mão de Yahweh, ele é a boca de Yahweh, Baruch Hashem Yahuwah. Ele é o braço direito, o braço estendido, o braço forte. Amém. Então ele sempre teve, junto com a humanidade, dando luz para os homens, né? Enquanto os homens eles se desviam, ele sempre traz alguns, né, para manter a sanidade entre o povo, seguindo as coisas da maneira correta. Ele mesmo estava no princípio com Yahweh, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada se fez do que foi feito. Aleluia. Nele estava a Raim, as vidas. Está no plural, tá? Raíns é vidas. E as vidas era a luz dos homens. Era a or dos homens. Quer ver aqui, ó? Tá escrito o quê? Aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Tá escrito or. Or, tá vendo? Or em hebraico. E a or resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceu. As trevas nunca vai prevalecer. Houve um homem enviado por Yahweh, cujo nome era Yohanan. Yohanan Ramatbil, aquele que batizava nas águas. João Batista, tal como você conhece. Por isso do Batista, batizava. E Yohanan falava assim: eu vos batizo com água, mas virá aquele que os batizará com o fogo e o Espírito Santo. Ele mesmo enviou para si
para servir de testemunho e para dar testemunho da luz, para que todos os homens por ele pudessem crer. Aleluia. Não era este a luz, mas foi enviado para dar testemunho desta luz. Yohanan. Ou desta Or, né? E esta era a Or, a luz da verdade, que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Então, desde lá de Adão até agora, né? O Mashiach é a luz para os homens, para o mundo. Esta era a luz da verdade que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Ele estava no mundo, ele veio ao mundo, né? E o mundo foi feito por ele. Quem que fez? Foi o Mashiach. E o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas tantos quantos o receberam, ele lhe deu poder para se tornar filho de Yahweh, e a saber, aos que creem em seu nome. Aleluia. E que nasceram do sangue, e que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Yahweh. Que não nasceram, e a Torá viva se fez carne e habitou entre nós, ou seja, tabernaculou entre nós. Ele é quem? Ele é o sumo sacerdote que veio dos céus. O que o sumo sacerdote fazia? Tabernaculava, né? Entre os homens. E nós vimos a sua tiferete, o seu esplendor, e a tiferete do unigênito nascido do Pai, cheio do favor imerecido e verdade. Favor imerecido é graça na sua Bíblia aí, né? Mas favor imerecido, está mais escrito mais favor imerecido no Antigo Testamento do que no Novo. Por exemplo, nas 10 palavras ou nos 10 mandamentos, você reste lalafim eu havai veshomerei mitzvotai. Faço misericórdia, eu faço graça, eu faço favor imerecido para milhares daqueles que se doam por mim e guardam os meus mandamentos, e faço piedade. E o Hanan deu testemunho dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu falava, que vem depois de mim, porque ele era antes de mim. Ele já era antes de mim. Em sua plenitude, todos nós recebemos o favor imerecido, sob o favor imerecido. Recebemos a graça pela graça. Porque a Torá foi dada por Moisés, o favor imerecido e a verdade vieram de Yahushua HaMashiach. Ninguém jamais viu o Pai. O Filho unigênito gerado, que está no interior do Pai, nos declarou. Agora a gente começa a raciocinar. O homem veio para a terra. O homem se perdeu em sua maldade. Veio quem? A água do batismo. O dilúvio. Através de Noa, o descanso. Lembra lá que eu falei para você olhar os filhos de Sete? Que eles formam uma frase? Aquele que desceu do céu veio dar descanso. Desde o princípio. E a maldade dos homens se multiplicou. Não é? E todas as coisas foram feitas por ele, não é? Não é isso que está escrito no profeta Eshaiah também? Eu vos batizo com água, mas virá aquele que batizará com o fogo e o Espírito Santo. Abraão foi jogado numa fornalha, assim como Razaque, Medraque e Abidnego, né? Mas eles não foram consumidos. Abraão foi jogado junto com seu irmão. O irmão de Abraão foi consumido, né? Eu esqueci o nome do irmão de Abraão, né? Que era o pai de Ló, né? Por isso que Abraão cuidou de Lote, né? Ele se ressentia um pouco responsável, né? Por causa do cabeçudo de Terá, porque Terá ficou com medo de pegar a vingança do rei, né? E colocou o filho dele no fogo, né?
ao invés de ter assumido a culpa. Né? Pois é. Aí é que tá. Abraão não foi consumido pelo fogo, nem Azaque, Medraque e Abednego. Quem que batiza pelo fogo? Hein? É o Machia. Quem que batiza pelo Espírito Santo? É quem? O Machia. Se lembra quando o fogo desceu e as pessoas falaram em línguas, em suas próprias línguas, as outras pessoas escutavam? Não existe diferença do fogo do céu e o fogo do inferno. O fogo que consome e o fogo que purifica. Pare e pensa nisso. Você lembra quando o anjo colocou uma brasa na boca, eu acho que é de Yohanan, né? De João, né? Para purificar ele? Dentro da boca? Tem uma passagem assim. Olha aí, ó. Presta atenção. Guerreiro, guerreira. Bonito isso, né? As águas do dilúvio vieram para a geração de Noa, para purificar a terra, para lavar a terra. Mas essa era uma purificação simbólica. Existia outra purificação mais poderosa. E aí, quando Moisés atravessa o Mar Vermelho com todo o povo de Israel, isso significa o quê? O batismo nas águas também, né? Mas depois vem o batismo do fogo e do Espírito Santo. É que é o povo aprender a Torá. Né? Na onde? No deserto. Né? Você lembra quando Yahusha, né, o Josué atravessou o Jordão com o povo de Israel, as 12 tribos, para tomar Canaã? O rio não se abriu também? É o batismo nas águas aí. Bonito isso, né? E aí você começa a entender a palavra. E aí você começa a ligar os pontos. Por que eu nunca tinha aprendido a estudar desse jeito? Aleluia. Só quem fala o verdadeiro nome de Yahweh, que tem barba na cara, que usa cobertura na cabeça, que usa tzitzit, vai te explicar essas coisas. Amém? Bom, a gente terminou por aqui, né? E aí eu vou explicar um negócio para vocês. E eu vou tentar separar assim. Eu vou montar uma playlist lá no canal do YouTube, né? Eu tô mandando no Facebook e no YouTube. Eu não sei se dá para montar playlist no Face. Mas se der, eu vou tentar. Mas no YouTube eu sei que dá. Porque o YouTube eu já trabalhei. Eu sou uma porcaria para mexer com a internet, tá? Mal você mexer. Mas assim, eu vou montar uma playlist com Paraxá número 1, Paraxá número 2, Paraxá número 3, né? Mas ao mesmo tempo também eu vou fazer uma lista, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, né? Josué, tá? Juízes e assim por diante, beleza? Mas as paraxás vão estar todas em ordem também, caso você queira ver a playlist, né, uma após a outra. Vou voltar para ver alguma, mas se lembre, não pula etapa. Você está na paraxá número 1, você estuda uma paraxá por semana e deixa as coisas acontecer com você. Tá bom? Ah, eu vou começar. Eu já estudei a paraxá dessa primeira semana. Eu vou pular para outra semana, né? Estudar a próxima paraxá, não faça isso. Estude naquela semana toda, né, essa paraxá de novo. Tá? Para você aproveitar o seu momento com Yahweh. Não queira. Você já viu aquelas
criança que come demais. Quem come demais não dá indigestão depois. Né? Ou senão, se você corre demais, você não tem refluxo depois. Né? Faça as coisas devagar, no seu tempo determinado. Tá? Não precisa ter pressa. Tá? Ah, eu vou sair de Gênesis e ir direto para Êxodo, porque os estudos são mais bonitos. Ah, aqui tem muita genealogia. Eu não gosto de ver genealogia. Não faça isso. Tá? Você vai perder muita coisa boa. Beleza? Bom, então é isso. Shalom, shalom. Que Allah abençoe todos vocês em nome do Mashiach e Yahushua. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima. Shalom, shalom. Israel Ben Moshe dá shalom para vocês. Tchau, tchau.